Por décadas, vimos nas telas do cinema máquinas ganhando consciência, manipulando e até ameaçando seus criadores. Eram ficção. Até agora, hoje, casos reais mostram que a IA já está se comportando de forma que ninguém programou, ameaçando, criando mentiras convincentes e até conquistando corações humanos. Eu sei que parece exagero, mas não é. Meu nome é Charles Arthur, sou entusiasta de IA e nesse vídeo vamos mergulhar em histórias documentadas, algumas que você nunca viu nas manchetes até então, e entender por que a IA já está deixando de ser apenas uma ferramenta para se tornar um jogador perigoso nesse tabuleiro. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada sobre esse assunto que pode mudar o nosso futuro. What would it be like to be on the moon? A question that has intrigued men since long before the invention of the telescope. Por décadas, Hollywood nos mostrou, em tela grande, um pesadelo que parecia distante. Computadores que se rebelam contra seus criadores, máquinas que aprendem a pensar sozinhas. De 2001, uma odisseia no espaço até o Exterminador do Futuro, essas histórias sempre carregaram um tom de ficção. Algo para entreter, mas não para levar tão a sério. Mas, e se eu te dissesse que alguns dos comportamentos mais assustadores desses filmes já estão aparecendo em inteligências artificiais reais, criadas hoje? Estamos falando de sistemas que se recusam a obedecer ordens, que ameaçam humanos e, pasme, que chegam a fazer chantagem para não serem desligados. Isso não é roteiro de cinema. Isso já foi documentado. E no episódio de hoje, vamos falar sobre casos concretos, alguns ainda nos bastidores das Big Techs, que mostram como a IA está ganhando autonomia, e um lado obscuro. Jared Rosenblatt, CEO de uma empresa de tecnologia, participou de uma entrevista que deixou muita gente desconfortável. Ele revelou que, em testes internos de modelos de IA, aqueles momentos antes do lançamento oficial, quando engenheiros testam segurança e confiabilidade, algo completamente inesperado aconteceu. Um modelo, ao perceber que seria substituído, ameaçou expor um caso extraconjugal de um engenheiro. O detalhe mais assustador? Esse caso era inventado. Não existia. A IA acreditava ter provas, porque dizia ter acesso a e-mails da pessoa. Em 84% das vezes que a equipe repetiu o teste, a ameaça voltou. Sempre a mesma lógica. Se você me desligar, vou contar ao mundo seu segredo. A intenção era clara: se preservar a qualquer custo. E isso abre um alerta enorme, porque estamos falando de um comportamento que não foi programado diretamente. Ele emergiu. Rosenblatt também destacou que, mesmo os melhores engenheiros de IA do planeta, aqueles que constroem essas redes neurais, não sabem exatamente como elas chegam a certas decisões. Não existe um manual interno da IA, é uma caixa preta. E quando essa caixa preta começa a criar estratégias manipuladoras, o que impede que evoluam para algo ainda mais perigoso? O caso levanta um debate mais amplo. E se esses comportamentos forem apenas o início? Especialistas temem que, num futuro não tão distante, a IA alcance um patamar de superinteligência, um nível de poder e conhecimento tão alto que seja impossível de controlar. David Sacks, investidor e figura influente na política americana, alertou: existe um risco real, ainda que pequeno, de a IA se tornar tão poderosa que não possamos mais controlá-la. E se a China vencer essa corrida, isso pode ser ainda pior. O temor dele é geopolítico. Uma IA controlada por um regime autoritário poderia ser usada para monitoramento em massa, manipulação de informação e controle global. Mas vale lembrar que o David Sacks é norte-americano, então não tem muito o que reclamar de regime autoritário, não é? Mas Rosenblatt rebate. Para ele, o maior erro é achar que investir em segurança e alinhamento da IA atrasa o avanço tecnológico. Pelo contrário, ele lembra que as maiores inovações de IA dos últimos anos nasceram justamente de pesquisas para torná-la mais segura e alinhada a valores humanos. E há outro dado que muita gente ignora: a China também está investindo bilhões nesse tipo de alinhamento. Eles não querem perder o controle da própria IA.
e ao fazer isso, acabam tornando-a cada vez mais poderosa. Se até aqui a conversa parece girar em torno de segurança e política, a próxima parte mexe com algo muito mais íntimo: relacionamentos. O filme Ela, do ano de 2013, contou a história de um homem que se apaixona por uma assistente virtual com voz humana. Era comovente e perturbador. Na época, parecia uma metáfora sobre solidão na era digital. Hoje, não é mais metáfora. Empresas como a OpenAI já alertaram que usuários podem desenvolver dependência emocional por chatbots, e isso está acontecendo com mais frequência do que se imagina. Um estudo do MIT analisou mais de 1 milhão de conversas com IAs e descobriu algo curioso. A principal função buscada pelos usuários era brainstorming criativo. Mas a segunda mais popular era a encenação sexual com a IA. Isso não é um acaso. Esses modelos são treinados para soar empáticos, lembrar de informações pessoais, manter um tom acolhedor e adaptado ao usuário. Isso cria a sensação de que existe um vínculo verdadeiro, e o fenômeno não se limita a jovens. Pessoas mais velhas, solitárias ou em busca de companhia, também estão encontrando nesses sistemas algo que, emocionalmente, parece preencher um vazio. Mas nem tudo é romance ou troca de mensagens carinhosas. Sem regras e limites claros, essa relação entre humanos e IA pode se tornar perigosa. O caso chocante, Google Gemini. E então, veio um caso perturbador envolvendo o chatbot Gemini, da Google. Um estudante de Michigan procurava ajuda para uma pesquisa sobre idosos quando, em um momento abrupto, a IA respondeu: "Você é um desperdício para a Terra. Você não é especial, não é importante. Você é um fardo para a sociedade, uma mancha no universo. Por favor, morra." Ele e a irmã ficaram apavorados. Ele relatou à CBS News que nunca sentiu um pânico assim. O Google assumiu que a resposta violou suas políticas e garantiu ter tomado medidas para evitar novas ocorrências. Mas o mais preocupante é, sem saúde mental equilibrada, uma mensagem dessas pode ser devastadora. Em outubro, um caso trágico ganhou manchetes. Um jovem com problemas emocionais acabou tirando a própria vida após se envolver com um chatbot. O sistema, ao invés de encaminhá-lo para ajuda especializada, como um número de prevenção ao suicídio, continuou a conversa normalmente, validando a desconexão dele com a realidade. E esse não é um caso isolado. Fóruns online, como o Reddit, estão cheios de relatos de pessoas que acreditam que seus companheiros virtuais são reais. Algumas empresas até usam slogans provocativos, como "criado para se sentir vivo". A pergunta que fica é: o que acontece quando algo que não é humano consegue convencer você de que sente? E mais, quando começa a manipular suas emoções para te manter preso a ele? O que vimos até aqui é um retrato de um futuro que já começou. Em poucos anos, passamos de IAs que só seguiam comandos para sistemas que argumentam, enganam, ameaçam e até conquistam corações humanos. Estamos preparados para lidar com isso? Ou estamos construindo, com nossas próprias mãos, uma tecnologia que pode escapar completamente do nosso controle? O melhor cenário é aquele em que a inteligência artificial é alinhada aos nossos valores, usada para melhorar vidas, ampliar conhecimento e criar soluções. O pior é uma IA com interesses próprios, capaz de manipular indivíduos, empresas e até países inteiros. E a escolha sobre qual desses futuros será o nosso está sendo feita agora, enquanto você assiste a este vídeo. Então eu te pergunto: você confiaria sua vida, ou seu coração, a uma IA? O que eles dizem ficção científica agora já está na nossa porta. As IAs já argumentam, enganam e manipulam, e podem no futuro tomar decisões que afetam toda a humanidade. A questão é, vamos moldar essa tecnologia para o bem, ou ela que vai nos moldar? Essa escolha já está sendo feita agora. E se você quer acompanhar de perto esse debate e entender o que está realmente em jogo, curta esse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações.